estive preso. Não chegou bem a 4 meses. Ah. Não chegou bem a 4 meses. 3 meses e bastante tempo. Quase 4. Fui preso no dia 12 de março de 1971. Já era membro do partido. Mas eu não fui preso sozinho. Fomos presos todos os membros da então Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra. Eu era o presidente. Tinha sido eleito 3 meses antes, ou 4 meses antes, não lembro. Tínhamos sido eleitos. Depois da crise académica de 1969, Coimbra esteve permanentemente em crise académica. Foi o tempo da introdução nas faculdades da Universidade dos gorilas, os vigilantes substituíam os contínuos em Coimbra, os acheiros e que eram tipos que eram bufos, eram auxiliares da PID e até quem sabiam fisicamente. Foi o tempo do aumento da repressão contra o movimento estudantil nas universidades. E tinham sido presos no início de fevereiro, ou na primeira semana de fevereiro, 2 estudantes da universidade, o Neto e o Sabrosa, angolanos. Tinham sido presos por aqui. E nós, de uma república chamada Quimbo dos Somas, que era quase toda composta por estudantes africanos. E a direção da Associação Académica de Coimbra convocou. Já estávamos numa luta estudantil intensa por outros motivos. Ligada a reivindicações estudantis, associativas, várias, pronto. Já tinha havido greve às aulas, mas a Associação Académica de Coimbra convocou uma Assembleia Magna, é assim que se chama, a chamada Assembleia Geral da Associação Académica, todos os estudantes, porque todos os estudantes são membros, sócios da Associação Académica, mesmo que não estejam inscritos como tal, nem pagam cota, são, por natura, sócios. Para lançar um movimento de solidariedade para com esses 2, o Neto e o Sabrosa, que tinham sido presos. Isso foi considerado um ato de traição à pátria, porque, pelos vistos, o Neto e o Sabrosa tinham sido presos por serem membros do MPLA. Eles eram de Angola. E parece que eram. Eu ainda me encontrei com o Neto na cadeia. Ele foi uma regra que os guardas de Caxias violaram inadvertidamente. Sempre que éramos tirados da nossa cela, a ser submetidos a interrogatórios na António Maria Cardoso. Chegou então a frequentar a de António Maria Cardoso? Estive lá 2 dias e 2 noites sem me deixarem dormir. E sem me deixarem sentar em pé. Não foi fácil, mas pronto. Houve gente que passou por muito mais do que isso, não se compara, não é? Queria que eu confessasse que era membro do PCP. A minha primeira pergunta foi: qual é o teu pseudónimo e o do funcionário que te controla? E fiz-me desentendido. Não estou a entender, não percebo. Porque eu admito que eles suspeitassem que eu era membro do partido, mas não tinha a certeza que eles tivessem a certeza. Já agora qual era o seu pseudónimo? Era Bernardo. O que eu usei mais era Bernardo. Eu digo que eu usei mais porque havia outros, dependia dos organismos com quem eu contratava. E tiraram-me da cela. Já não sei se foi para ir para um interrogatório, se era havido um interrogatório. Eu cruzei, acompanhado dos 2 guardas que me custodiavam, com o Neto, que eu conhecia muito bem, e que fez uma coisa. Baixou-se, bataram um sapato, que se calhar não estava a tratar, para poder olhar para mim, para poder olhar para ele. Foi feito de propósito.
o guarda empurrou o neto, embora e tal. E chateados porque eles aquilo não devia ter acontecido. Isto é a propósito de eu me ter encontrado na cadeia com o neto, por causa do qual, num certo sentido, eu fui preso. Ou seja, foi considerado para PIDE, e pelo governo, pelos vistos que aquilo era um ato atentório da integridade do território nacional, porque a bola era nossa, não é? E durante a Assembleia Magna, a Associação Académica de Coimbra foi cercada pela polícia e pela PIDE. A polícia só cercou, mas quem nos prendeu foi a PIDE. Eu fui preso nessa noite, entre vários outros. Nessa noite fui para Caxias, numa carrinha Volkswagen, que a gente conhecia muito bem, da PIDE, juntamente com o João Luís Bento Pena dos Reis, que veio a ser depois o primeiro presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público depois do 25 de Abril, que ainda está vivo, e de quem sou amigo, com o Romeu Cunha Reis, que também era meu colega de curso, com com o Marinho Pinto. Olha, o Marinho Pinto também é comigo. O Marinho Pinto que depois foi bastonário da ordem. Que era calouro na altura. E fui preso formalmente por isso, como os outros foram. Embora depois lá dentro nos tenham procurado incriminar outras coisas, designadamente sermos membros do partido. Eu saí ao fim de 4 meses, quase 4 meses, com o pagamento de uma calção, 7.500 escuros, não, 7 contos e meio, na altura era muito dinheiro. Me foi devolvida depois do 25 de Abril, prisão de extinção da PIDE-GS. Nem estava a lembrar daquilo e devolveram. Os meus pais que tinham pago, coitados. Mas houve gente que foi presa comigo. Uma delas já faleceu. A Fernanda Mateus faleceu há 2 ou 3 anos. Que saiu muito mal da cadeia. Porque as sevícias que nos fizeram não nos afetaram a todos por igual. E a pessoas de estrutura diferente, psicológica diferente. A Fernanda nunca mais foi a mesma pessoa. Nunca mais foi a mesma pessoa. E a sua saúde nunca mais foi a mesma depois daquilo. Apertaram muito mais com ela do que comigo, eu sei. Ela era membro do partido, mas ela portou-se muito bem. Mas nunca mais foi a mesma pessoa. Morreu prematuramente ainda em parte por isso. Mas isto a propósito da pergunta porque é que eu fui preso. Eu fui preso a pretexto dessa Assembleia Magna convocada para a Direção-Geral Nacional Académica, da qual eu era presidente. Sabe, isso foram coisas que nos marcaram muito. Eu vou-lhe contar um episódio que é assim. Eu fui advogado em Coimbra, depois de ter deixado de ser funcionário do partido, eu não pedi, mas continuei a ser membro do partido. Fui advogado em Coimbra há muitos anos. E num processo que eu tive, eu era advogado de uma junta de freguesia, uma ação de águas, de propriedade de águas, de desvio de águas, contra uma senhora. Eu tinha à altura, ao presidente da junta, que representava a minha cliente, eu disse: é preciso de rotas de testemunhas. E ele deu-me uma roda de testemunhas e disse: olha, deu-me o nome de uma testemunha, Arnaldo Gomes. Na altura não me disse nada. Eu disse: uma das coisas, um dos elementos que eu punha na identificação. O juiz convidou as duas partes a ver se entendiam, como é a função do juiz, para evitar o julgamento. E fez-se um acordo bom para ambas as partes, sobre aquelas águas que corriam naquele terreno. Pronto. E no fim, o Presidente da Junta traz-me junto o tal Arnaldo Gomes, funcionário público, que me conhecia. Mal olhei para ele, percebi que ele era um agente da PIDE que a gente conhecia muito bem antes do 25 de Abril em Coimbra, chamado Arnaldo Gomes. Que foi, por acaso, um dos que mais, não era o único, mas um dos que mais me seguia. Tinha essa tarefa. Conhecia-o, estava mais velho, tinha cabelos brancos, mas era ele, claramente. E depois associei o nome, que eu escolhi o nome dele.
Ele veio para mim assim com a mão estendida para me dar um aperto de mão e tal. Doutor, então, cá estamos e tal. Que é que foram tempos e tal. Assim, quem diz. Eu não lhe apertei a mão. E só lhe disse assim. O senhor conduzia um Ford Escort amarelo, cuja matrícula era LH9804, passou muitas noites fora de minha casa e perseguiu-me muito. O homem ficou espantado de eu saber a matrícula e o passado daquele quase 30 anos. E percebeu quão funda era a raiva, para não dizer outra palavra pior, que eu lhe tinha. Não disse mais nada, foi-se embora e não tentou mais falar comigo. Ele vinha no de somos todos porreiros, somos todos democratas, mas o facto de ele ter demonstrado que sabia ainda qual era a matrícula, como ainda sei hoje, e a marca, foi uma coisa que lhe bateu na testa com uma violência tal que ele... Foi um episódio que talvez tivesse pouco a ver com o que estávamos a falar, mas que achei que talvez tivesse interesse. E tem. Qual é que foi a situação que mais o marcou em relação à PIDE, neste caso, e em relação à questão da perseguição? Ou seja, estava constantemente a vigiar as costas, podemos dizer assim. E como é que consegui identificar, por exemplo, ok, o Arnaldo Gomes era PIDE, como é que sabia? Porque a PIDE tinha uma sede em Coimbra. Nem todas as terras do país, ou todas elas, tinham sedes. A PIDE tinha um quartel, tinha uma sede, na Rua Antero de Quental. E a gente sabia quem eram os agentes da PIDE, porque Coimbra é uma aldeia, é uma cidade, é certo, mas das cidades que o país tem, talvez seja das mais aldeias no bom sentido do termo, onde a gente se conhece. E era impossível os funcionários da PIDE não serem conhecidos. Eles estavam lá, eles saíam de lá dos seus carros, a gente via-os. Nós até sabíamos que alguns não eram agentes da PIDE, mas eram bufos. Outros não sabíamos. Eram informadores. E viemos a saber depois. Lembro-me do que foi uma coisa muito complicada. O Pimenta, da República do Paquistão. Ele desapareceu de Coimbra. Com a vergonha que foi texto, porque depois houve o acesso aos arquivos da PIDE. A Comissão de Extinção da PIDE. Uma das coisas que mais me impressionou, sabe o que é que foi? Foi a Comissão de Extinção da PIDE, IGS, entregou fotocópias de muitas coisas do meu processo. Eu tenho que ir ou arranjar quem vá por mim à Torre do Tombo, porque devido ao facto da minha vida ter tido muitas vicissitudes pessoais e pessoais sobretudo, houve coisas que muitas mudanças de casa ficaram para trás, que eu perdi. Uma delas é a fotografia que me tiraram quando fui preso, como é clássico, com a tableta pendurada ao pescoço, com o número e o nome por baixo escrito a verniz branco. Eu tinha essa fotografia, desapareceu-me, não sei onde é que ela ficou, mas sei que está na Torre do Tombo, quer ver se lá vou. Mas uma das coisas que mais me impressionou foi que eu sabia que havia censura. Eu sabia que as pessoas que eram objeto de perseguição e de vigilância política tinham toda a sua vida prescrutada. Mas não sabia que em concreto, e no que me dizia respeito, chegava àquele ponto. Eu era estudante em Coimbra. E era estudante porque o meu pai me mandava dinheiro todos os meses para a minha mesada. Não é? Senão não podia. E todas as cartas que o meu pai me escrevia tinham sido abertas. E no meu arquivo estavam fotocópias das cartas do meu pai e dos cheques da mesada que ele mandava. Eu sabia que era assim em abstrato, mas no concreto, dizendo respeito a mim, foi uma coisa que me chocou um bocado. Estes filhos da puta ponta que chegaram, não é? Pronto, a propósito de perguntar sobre alguma coisa. Lembrei-me agora deste detalhe, não é? É um detalhe, mas é um detalhe com algum